Fala, meus amigos, beleza? Vocês já se perguntaram por que é que o ministro Alexandre de Moraes persegue tanto os auditores fiscais da Receita Federal? Pois é, né? Bela pergunta. Bom, recentemente ele afastou 4 auditores, mandou colocar tornozeleira eletrônica, fez uma espécie de phishing expedition nos seus aparelhos eletrônicos, proibiu eles de ausentar do país, retendo seus passaportes. Eles não podem se ausentar de casa nos fins de semana e tem que estar dormindo, tem que estar em casa até às 6 horas da tarde. Tudo isso são medidas cautelares dignas de bandidos e não de auditores fiscais. E eu não estou defendendo os caras, não. Agora, eu acho que tudo tem que ter o devido processo legal. Se a própria Receita Federal já estava investigando, por que não esperar que a Receita concluísse a sua investigação para, enfim, começar uma outra investigação se fosse necessário? Mas não, o ministro simplesmente mandou punir exemplarmente esses auditores fiscais. E por quê? Bom, segundo o presidente do Unafisco, ele deu uma entrevista lá para Globo News e também para a CNN, dizendo que era mais fácil você investigar os grandes criminosos e cabeças do crime organizado, do PCC, Comando Vermelho, etc., do que você investigar ministros da Suprema Corte. Olha o ponto que a gente chegou. E claro, nessa entrevista ele também disse que isso era um absurdo que estava acontecendo com seus colegas e que isso não iria intimidar os auditores fiscais. Bom, eu acho que já está intimidando, né? Na verdade, o que está acontecendo aí com esses auditores é um recado. Não me investiguem, não investiguem a minha família, não investiguem nenhum ministro, porque nós somos seres supremos acima do bem e do mal e não queremos ser investigados. E não será vocês aí, a ralé do funcionalismo público, que vai fazer isso com a gente. Bom, mas por que o ministro não quer ser investigado? Quem não deve não teme, não é? Provavelmente, aí é uma opinião minha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, principalmente na relação do ministro com o Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. Afinal de contas, ele era patrão da sua esposa, num contrato até hoje não explicado de 129 milhões de reais. No frigir dos ovos, o ministro quer mesmo que se por algum motivo ele tenha feito alguma coisa errada, isso não seja descoberto. Só que agora está na mão do André Mendonça. E vamos ver se o André Mendonça vai ter peito para bater de frente com Moraes e também com Toffoli. De qualquer jeito, realmente parece que o ministro está a fim de acobertar. O ministro está a fim, primeiro, de intimidar. Ninguém toque aqui. E segundo, está escondendo alguma coisa. Será que é corrupção? Não sei, eu só estou perguntando. Porque, como eu disse, quem não deve não teme, né? Se você não deve nada, você abre as suas contas e está tudo certo. Mas desde o momento em que a gente ficou sabendo do contrato de 129 milhões da esposa dele, ele nunca falou nada. Ela também não. O próprio escritório nunca deu nenhum tipo de declaração, nenhum tipo de esclarecimento para a opinião pública. E isso não pode acontecer de jeito nenhum. Funcionários públicos devem explicação à sociedade, por mais alto cargo que tenha. Só que a velha mídia, o Congresso, todo mundo empoderou os caras de tal forma que realmente hoje eles se sentem acima do bem e do mal, que não deve dar satisfação para ninguém. Mas é aquela história, né, amigo? Do meu ponto de vista, aí tem e precisa ser investigado. Agora a velha mídia começa a acordar e isso é muito bom, porque o que faltou lá atrás para eles não se sentirem tão poderosos foi justamente a mídia pegando no pé deles. E a partir do momento em que começa a acontecer, eu acho que eles agora já estão meio que preocupados com o que poderá acontecer, porque ninguém sabe quais são os vazamentos que ainda podem vir aí pela frente, né? De todo modo, o senhor Alexandre de Moraes tem muito a explicar para a sociedade e essa coisa de ficar intimidando o funcionário público pode dar certo até um certo ponto.
depois, amigo, a sociedade não aguenta mais, vai pressionar, e aí é que eu quero ver o fim dessa história. Deixa aí nos comentários o que é que vocês acham sobre essa situação de Moraes intimidar auditores fiscais e a todos que se encontram no seu caminho. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por gentileza, cogite se inscrever no Didi Red Pill e também no Didi RP2.